Bom dia, paz do Senhor Jesus, aos irmãos, que Deus os abençoe, para a sua glória bendita. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler agora apenas o versículo 48. Que diz: eu sou o pão da vida. Senhor, nós estamos diante de Ti. Dá-nos deste pão agora, para que vivamos, para que venhamos transcender a existência. Dá-nos agora de Ti. Suplico em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, é impossível entendermos o que Jesus quis dizer aqui se nós não levarmos em consideração, pelo menos, tudo o que está escrito no capítulo 6. É óbvio que a fala de Jesus já vinha também numa sequência, mas especificamente o que está posto no capítulo 6 nos explica muito bem o que Jesus quis dizer com eu sou o pão da vida. Do verso 1 ao 15, você encontra o relato de quando Jesus multiplicou pães pela primeira vez. Jesus está com os seus discípulos, subindo a um monte, ele percebe que aquele povo todo que o seguia por ver as coisas que ele havia feito, as pessoas que ele havia curado, ele viu que aquele povo todo era como ovelha que não tinha pastor. E percebeu que eles já estavam com fome, porque estavam há 3 dias seguindo-no. E vindo de todos os lugares, pessoas pobres, simples, despreparadas, sem recurso. Então Jesus se vira para os seus discípulos e fala para eles: olha, vocês vão dar para eles de comer. Os discípulos questionam: mas é difícil, porque o que é que nós vamos fazer? Onde a gente vai achar pão para esse povo todo? Seria necessário muito dinheiro, porque eles perceberam depois, deu para fazer a contagem, porque o povo se assentou em grupos de 50 e de 100, os outros evangelhos mostram, que tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então vamos pensar aí em torno de 15.000 pessoas ali, para que 12 homens dessem pães. Aonde vamos arrumar esse pão todo para esse povo? E Jesus pergunta: o que é que vocês têm? Nós temos, porque eles procuraram entre as pessoas que estavam ali mais próximas, nós temos 5 pães e 2 peixes. Ótimo, traz para mim. E esses discípulos levam esses pães, esses peixes. Jesus dá graças ao Pai e vai dando. Depois que o povo se assenta, vai partindo, vai entregando para os seus discípulos, e os seus discípulos vão levando para aqueles grupos, e todos vão comendo daqueles pães. Todos vão comendo daqueles peixes ao ponto de se fartarem. E voltam, e Jesus tinha mais pão e mais peixe sendo multiplicado na sua mão. E aquele povo vai comendo, comendo, e todos comem e se saciam, diz a palavra. E ao final sobram 12 cestos cheios de pedaços. Coisa maravilhosa. Isso foi tão extraordinário que aquele povo todo quis fazer com que Jesus se tornasse o rei deles. Isso está escrito no versículo 15. Queriam arrebatá-lo para fazê-lo rei. Então Jesus sai do meio daquele povo, porque não era assim que as coisas deveriam ser. E sobe de novo ao monte, sozinho, mas envia os seus discípulos para que atravessem o mar de Tiberíades, em direção a Cafarnaum. Seus discípulos entram no barco, estão navegando por aquele grande lago, que é também chamado de mar. Atravessam, mas no meio daquela viagem tem um vento, uma tempestade acomete aquele barco. A noite já os premia, eles estavam tomados de medo e de pavor, e de repente o Senhor Jesus veio caminhando sobre as águas.
Os discípulos ficam com mais medo ainda. Quando vem aquele homem, os outros evangelhos dizem que eles gritam: é um fantasma! Estão desesperados de medo, e Jesus diz: não tenham medo, sou eu. Ou, no grego, ego eimi, eu sou. Já começa aqui. Jesus diz: quem está aqui com vocês é o eu sou, aquilo tudo que vocês conhecem lá de trás, do grande eu sou, que se manifestou para Moisés, com poder, com proezas, e tirou o povo da sua desgraça. Esse eu sou está aqui agora com vocês, não tenham mais medo. E vocês conhecem a história, Pedro pede para ir sobre as águas, começa a andar sobre as águas, olha para a tempestade, e porque olhou para a tempestade, ele afundou, mas Jesus o tomou em suas mãos, e eles chegaram em segurança até o outro lado. Aleluia, coisa linda. Termina aquele dia. No dia seguinte, aquele povo todo que tinha visto aquele milagre da multiplicação dos pães, estava desesperado: onde está esse Jesus? Nós vimos os discípulos dele entrando num barco e atravessando, nós vimos que ele subiu o monte, mas nós não vimos ele voltar. Foram na praia, o barco estava lá, o barco de Jesus, deixado para Jesus, inclusive por isso que eles pensaram que era um fantasma e não deduziram que era Jesus vindo sobre as águas, porque eles deixaram um barquinho para Jesus, eles esperavam Jesus vir de um jeito, Jesus chegou do outro, eles espantaram. Eles viram lá então aquele barco, identificaram que Jesus não tivesse ido, mas ele não está para cá. E começou a chegar alguns barcos de pescadores pela manhã, e eles pegaram daqueles barcos e atravessaram rumo a Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, encontraram Jesus naquele lugar. Encontrando Jesus, ainda vão puxar a orelha. Ele falou: como o senhor chegou aqui? A gente não viu o senhor passando, o barco está lá no lugar. O senhor simplesmente atravessou, veio para cá. Como é que o senhor chegou aqui? Versículo 26, Jesus responde: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Jesus está dizendo: vocês não estão me procurando pela razão certa. Vocês estão me procurando porque justamente vocês não entenderam nada. O que eu fiz lá foi um sinal diante de vocês. Vocês ficaram tão atônitos diante do milagre, vocês estavam tão perdidos diante das necessidades mais básicas e animalescas do humano, que vocês não perceberam o que eu fiz. Eu não fiz só um milagre, eu dei um sinal para vocês de quem eu sou. Eu demonstrei na frente de vocês quem sou eu, quem eu sou, mas vocês não viram. Vocês comeram, se fartaram, e vocês querem alguém para ficar enchendo a barriga de vocês agora. É isso que vocês querem. Vocês não entenderam o sinal que eu dei. Vocês querem alguém que vai ficar fazendo milagrinho para satisfazer demandas da vida comum. É isso que vocês querem. Vocês não entenderam o sinal. Vocês estão aqui por causa da comida e porque vocês se fartaram. Vocês precisam dedicar a vida de vocês, trabalhar, vocês precisam se empenhar para conseguir a comida que não perece. Olha o esforço de vocês, vocês atravessaram o mar, vocês navegaram, vocês remaram, chegaram desse lado, porque vocês querem pão para comer. Mas vocês têm que se esforçar, vocês têm que trabalhar, não para conseguir a comida que acaba, que perece, mas para conseguir outro tipo de comida. Vocês têm que trabalhar para conseguir uma comida que não perece. Só que vocês não sabem disso, vocês não conhecem nada disso, porque vocês sequer entendem as coisas de Deus. Vocês trabalham errado, e os discípulos, aquele povo todo que já estava vivendo como se fosse discípulo de Jesus, fala: mas então qual é o tipo de trabalho que temos que ter? O que é que nós precisamos fazer então? Versículo 28, que faremos para realizar as obras de Deus? Ou esse trabalho sagrado que consegue um pão que é diferenciado, que não é o pão que a gente simplesmente come, mas é um pão que comendo a gente passa a ter vida eterna. Como eu faço para trabalhar? O que é o meu trabalho? O que é que eu faço? Jesus diz: o trabalho que vocês têm que ter é tão somente crer naquele que Deus enviou. Deus enviou alguém, e vocês precisam crer no que Ele está falando, mas vocês não estão crendo.
Vocês estão vendo tudo que ele está fazendo, não está entendendo o que ele está fazendo, estão presos em necessidades básicas da vida, estão presos em ambições humanas pequenas e não estão entendendo nada, e portanto vocês não estão crendo como vocês deveriam crer. Aí eles dizem ainda, mas, então tá bom, qual é o sinal que você dá para que a gente passe a crer então? Porque Moisés, quando estava lá no deserto, ele fez com que o pão viesse do céu, e deu pão do céu para todo mundo. Os nossos antepassados comeram desse pão e viram quem era Moisés, testificaram quem era Moisés pelo sinal. Qual é o sinal que você pode dar para a gente? Porque é muito importante essa linguagem de sinais na Bíblia. O Antigo Testamento inteiro, Deus vai dando sinais. O Novo Testamento, Jesus vai dando sinais. Porque sinais são códigos de Deus para apontar para alguém especificamente. No caso, o próprio Cristo. No Antigo Testamento, os sinais validavam alguém. Moisés, quando vai diante do povo, ou melhor, quando está diante de Deus, e Deus o comissiona para libertar o povo do Egito, ele fala assim, mas eu vou falar com o povo não vai crer que o Senhor falou comigo, porque eu vou chegar lá e vou contar uma história. Olha, eu estava andando, pastoreando as ovelhas do meu sogro, e de repente eu vi uma moita, e essa moita estava pegando fogo. Só que ela pegava fogo e não parava de pegar fogo. Aí Deus apareceu na moita e falou comigo. E aí Deus falou que eu ia entrar aqui no Egito e ia libertar todos vocês, e vocês vão vir comigo, beleza? Que idiotice é essa, Moisés, que você está falando? Então Deus disse, eu sei que esse povo vai fazer isso, então eu vou dar para você condições de fazer coisas que serão sinais, que o credenciarão diante do povo. Moisés, o que você tem na mão? É um cajado. Joga no chão. Ele jogou no chão um cajado. Aquilo virou uma cobra. O texto diz que Moisés saía correndo daquela serpente. E Deus falou assim, agora toma essa serpente pela cauda. E ele foi lá e pegou e virou de novo uma cauda. Você vai fazer isso diante dos filhos de Israel. E se eles não crerem nisso, faz o seguinte, Moisés, põe a tua mão por dentro da camisa no teu peito. Aí ele enfia a mão por dentro. Tira a mão, Moisés. Ele tira a mão, olha que hora a mão dele está leprosa. Ele desespera, fala, Moisés, volta a mão para o teu peito. Ele enfia a mão de novo, quando ele tira, a mão dele está sã. Se nem ainda assim crerem em você, você vai pegar a água do Jordão, você vai jogar na terra, e no momento que essa água cair na terra, ela vai virar sangue. Deus credenciou Moisés pelos sinais que lhe acompanhavam. E Jesus aqui está dizendo a mesma coisa. Eu tenho trazido sinais para vocês, para indicar quem eu sou, e vocês não têm entendido. Vocês ficaram absortos na ilusão do milagre, quando na verdade vocês deviam não ficar presos ao milagre, mas entender que milagre é sinal que aponta para quem eu sou. Vocês não estão entendendo isso. Eu sou o pão da vida. Lá Moisés deu um pão que vocês estão achando que foi Moisés quem deu. Na verdade, o único quem dá pão que vem do céu é o próprio Deus. O pão que os teus parentes comeram no deserto, eles comeram e morreram. O pão de verdade que vem do céu, quem come tem vida eterna. O pão humano, quem come no máximo existe. Só passa a ter vida quem come o pão que vem do céu. Eu sou o pão que vem do céu. Eu sou o pão da vida. Eles começam a ficar loucos, começam a questionar, falam assim, que esse cara é louco. Eu conheço o pai dele, José, conheço a mãe dele, Maria, conheço a família dele toda. Como que esse cara fala que vem do céu? Eu sei de onde esse cara veio. Ele é louco, eles falam isso aqui. Versículo 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como agora diz, desci do céu? E aí Jesus responde, para de murmurar entre vocês. Ninguém de vocês pode vir a mim se o próprio Deus não trouxer. Vocês não entendem nada e não sabem a verdade. Acham que sabem, mas não sabem, não têm vindo a mim. Quem tem vindo a mim vai ter vida. E eu ressuscitarei no último dia, Jesus diz. Eu ressuscitarei nos últimos dias. As pessoas passarão no futuro, disse o profeta, a serem ensinadas por Deus. E vocês não são ensinados por Deus. Vocês
não aprenderam nada de Deus, porque se vocês tivessem aprendido de Deus, vocês teriam crido em mim, e crendo em mim, vocês saberiam quem eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram aquele maná e morreram, mas aquele que comer do pão vivo que desce do céu, vai viver eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha própria carne. Temos um problema aqui, porque Jesus está falando de uma condição nova de existência, porque o que as pessoas conheciam era o simples paradigma: nasce, desenvolve, vive sua vida normalmente, e depois morre. E Jesus aqui está dizendo: quem come do pão que vem do céu, viverá eternamente. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus não está falando viverá para sempre, e é por isso que você que crê em Jesus, se Jesus não voltar antes do dia da sua morte, você vai morrer. Porque vida eterna não é vida para sempre. Eternidade é qualidade de tempo. O infinito diz respeito à extensão do tempo. Eternidade é qualidade de tempo, e é por isso que o salmista diz o seguinte: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Se eternidade fosse a mesma coisa que infinito, não sairia de um e iria para o outro. Eternidade é qualidade de tempo. Quando Jesus fala que nós teremos vida eterna, Ele não está apenas falando que nós vamos ter uma vida para sempre, Ele está falando da qualidade de vida, do tipo de vida, que não é igual à vida que todas as pessoas vivem. Irmão, viver uma vida onde você tem dinheiro para pagar suas contas, viver uma vida onde você tem saúde apenas, viver uma vida onde você tem uma harmonia entre família, isso não é necessariamente vida eterna. Vida eterna vai para além do que é possível viver apenas sendo um humano que faz tudo da forma certinha, e todas as coisas se alinham para que ele consiga viver de alguma forma bem. Vida eterna vai para além disso. Vida eterna diz respeito à qualidade de vida que essa pessoa tem com Deus, e o tipo de vida que ela passa a ter por conta da conexão que ela tem, porque o próprio Deus passa a habitar nessa pessoa. Isso sendo posto dessa forma, Jesus vai desenvolvendo este assunto, vai falando: tem que comer da minha carne, e ele piora a situação: tem que beber do meu sangue. Você consegue imaginar um judeu ouvindo Jesus com esse discurso? Desde o Gênesis, Deus falando com Adão, lá na frente um pouquinho, com Adão mesmo, ele já fala a respeito do sangue. O sangue, lá na frente com Noé, com Noé mesmo, com Adão, ele não tinha liberado comer carne ainda. Com Adão era só os vegetais, só as coisinhas que nasciam que não eram animais. Lá com Noé, depois do dilúvio, quando libera a carne para o povo, Deus fala assim: você pode agora se alimentar disso tudo que anda, mas não com sangue, porque no sangue está a vida. Ali era um símbolo, não tem nada a ver com o fato que os testemunhas de Jeová hoje acreditam, que como a vida está no sangue, não posso, por exemplo, fazer doação de sangue, porque senão estou doando a minha vida para outra pessoa. Nem posso receber doação de sangue, porque senão é a vida da outra pessoa sendo colocada em mim. A questão que está posta ali é assim: eu sou o Deus da vida, só eu posso dar vida, então só eu posso tirar vida. Eu estou autorizando você tirar a vida desse animal, mas ninguém pode tomar a vida de outro para si. É isso que ele está falando. Ninguém pode conseguir a vida sozinho, alguém só pode ter vida se eu der. É isso que Deus está falando naquele sinal do sangue lá atrás. E agora Jesus está dizendo para eles: eu sei que vocês ouviram o tempo todo, e a lei batia firme, que vocês não podiam comer nada com sangue, e menos ainda vocês poderiam comer uma carne humana, mas que se não comer da minha carne e não beber do meu sangue, vocês não têm nada comigo. E quando Jesus fala isso, Jesus põe um parafuso na cabeça daquele povo, igual talvez esteja um parafuso agora na sua cabeça. E esse povo fica tão escandalizado com o que Jesus fala, tão escandalizado, versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Não, Jesus, olha, quando o Senhor falou das outras coisas, a gente até passou batido, mas agora esse discurso de comer da sua carne e beber do seu sangue não dá.
Explica esse negócio, porque isso daí está muito esquisito, não dá para fazer isso. E Jesus entende esse murmúrio deles e fala assim: se vocês agora já se escandalizam de eu falar que tem que comer do meu corpo, beber do meu sangue, o que vai acontecer com vocês quando vocês virem eu voltar para a glória de onde eu vim? Mas vocês não vão aguentar. Porque agora vocês estão me vendo aqui e vocês acham que eu sou só humano, é o que Jesus está falando. A hora que vocês virem eu, em glória, voltando para o meu Pai, subindo de onde eu vim, quem vê isso aí escandaliza. Isso não é nada. Porque isso que eu estou falando para vocês é só simbólico. Mas quando vocês me virem subindo, isso não vai ser simbólico, vai ser literal. Vocês estão escandalizados agora com o que é símbolo? Vocês vão ver como vocês vão escandalizar quando acontecer aquilo que é a realidade. Vocês não estão entendendo as coisas porque vocês são carnais. E as coisas da carne, as coisas humanas, as coisas materiais, elas não são coisas que produzem vida. As coisas que produzem vida são as coisas espirituais. E as palavras que eu tenho dito a vocês, elas são tanto espírito quanto vida. Elas são espirituais. E vocês não têm crido no que eu tenho falado. Alguns de vocês são incrédulos. É por isso que vocês não têm vida. E é por isso que vocês não entendem nada do que eu digo. Porque preste atenção, o que Jesus está dizendo é: para você entender o que eu estou falando, você tem que crer primeiro. Se você não crer, você não vai entender. Porque essas questões espirituais, elas não são da ordem sistemática de isso mais isso é igual a isso. O que eu estou falando é espiritual, e as coisas espirituais, Paulo explica depois, coisas espirituais se discernem espiritualmente. Eu não entendo as coisas espirituais porque eu paro muito para pensar. Eu entendo as coisas espirituais porque eu creio nelas, e a partir de crer nelas, Deus me dá o discernimento para entendê-las, ainda que eu nem saiba explicar. Pastor, agora você complicou tudo aí. Mas era assim que os judeus estavam, sem entender nada. Pastor, não consigo entender nada. Pastor, como que é isso? Talvez você esteja sendo um descrente, e por isso você não consegue entender, porque você não entende para crer, você crê para entender. Enquanto isso não for um absoluto na sua vida, você vai ficar brigando com questões da fé. E coisas que são questões da fé não se brigam, ou você acredita ou você não acredita. Dá para acreditar num Deus trino pela lógica? Óbvio que não. Falei semana passada. Dá para crer num Jesus que é 100% homem, 100% Deus? Pela lógica, é óbvio que não. E depois que você crê nisso, você entende? Entendo. Então me explica. Ixi, não sei. Eu entendo, creio, mas não tenho a mínima ideia como que eu faço para explicar. Por quê? Porque você só pode falar de uma coisa espiritual usando outra coisa espiritual. Como que você fala uma coisa espiritual usando uma coisa física humana? Não dá. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Pastor, e agora? Me salva, o que eu faço? Você precisa parar de ser incrédulo e começar a crer nas coisas de Deus. E quanto mais você crer nas coisas de Deus, mais Ele te dá a graça de você compreendê-las. Você que fica batendo cabeça para tentar entender, e porque você não entende, você não crê, vou te dar uma sentença aqui: você jamais crerá. Porque fé não diz respeito à explicação, a fé já é a própria explicação. Hebreus 11, versículo 1. Fé é a certeza, e fé é a convicção. Eu já tenho uma prova em mim mesmo que aquilo é verdade. Olha só, preste atenção. Pastor, Deus existe? Vocês entendem essa pergunta? Você crê na existência de Deus? Sim. Não vou levar para aquele lado filosófico da não existência de Deus, que vocês já me ouviram falar de alguma coisa aqui. Você crê em Deus? Creio. Você prova que Ele existe? Provo. Como? Eu creio nele. Mas você crê não é prova. Claro que é. Irmãos, que cor que é esse trem aqui? Me falem, por favor.
Um cinza, meio preto aí, transparente. Ok. Como que você me prova que essa cor é cinza? Alguém me prova. Como que você tem certeza que essa cor é cinza? Fala alto para eu ouvir aqui. Porque vocês estão vendo? É isso? Porque você está vendo, isso é uma prova para você que isso daqui é cinza, certo? Mas eu sou cego, eu não vejo. Aí eu te pergunto, que cor é essa? Aí você me fala, cinza. Eu falo, não acredito. Por que você não acredita? Porque eu não estou vendo. Aliás, eu nem estou vendo que tem alguma coisa aqui. Não, mas então, já que você não pode ver, encosta. Você encostou? Encostei. Está sentindo? Estou sentindo. Sabe que tem alguma coisa aqui? Sei. Você tem certeza que tem alguma coisa aqui? Tenho certeza. Como que você prova? Estou pegando aqui, ó. Mas que cor que é? Não sei. Por que você não sabe? Porque eu não estou vendo. Os nossos sentidos nos dão provas que coisas existem. Assim como a ciência tem métodos para explicar que coisas existem, nós temos ferramentas para demonstrar a existência de coisas. Eu sinto, tem água aqui. Como que você sabe? Eu bebi, eu senti o sabor da água. Eu tenho sentido em mim que me prova, eu tenho sentido no meu corpo que me prova a existência de uma coisa material. Beleza, você acredita em Deus? Acredito. Como você sabe que Ele existe? Eu creio nele. Mas isso não é só para você? Mas ver não é só para mim também? Tocar não é só para mim? Eu estou tocando, alguém aí está sentindo? Vocês estão sentindo que eu estou tocando aqui, gente? Então, eu estou. É só para mim mesmo. A fé é o sentido do meu espírito. A minha visão é um sentido do meu corpo. O meu tato é um sentido do meu corpo. A minha audição é um sentido do meu corpo. A fé é o sentido do meu espírito. Como que eu sei que coisas espirituais existem? Pelo sentido do espírito. Como que eu sei que coisas materiais existem? Então eu creio em Deus porque eu tenho uma vida espiritual. Eu recebi uma capacidade de discernir coisas espirituais. Como chama isso? Fé. Porque eu creio. Logo eu sei que Deus existe. Simples. Agora, eu não creio no que Jesus está dizendo. O que vai acontecer? Não vou ter vida. Eu vou no máximo existir. Jesus começa a falar todas essas coisas, põe todo mundo escandalizado, todo mundo doido, ao ponto do versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Primeiro os caras se escandalizam, depois os caras começam a deixar Jesus e vão embora. E quando a maioria deles já tinha ido embora, Jesus olha para os 12 e fala assim, e aí, vocês também vão querer me deixar? Vocês também vão me abandonar? E Pedro fala coisa maravilhosa, todo mundo aqui sabe de cor, a gente cantou agora há pouco, Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tem as palavras de vida eterna? Mas Pedro não fala só isso, ele continua dizendo assim, e também nós sabemos que Tu és o Santo de Deus. Aqui tem um negócio, hein? Porque depois que Pedro fala isso, olha que interessante, versículo 69, nós também temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Versículo 70, Jesus podia falar, poxa vida, hein, Pedro, que maravilhoso isso, como quando ele falou lá atrás, não foi nem carne nem sangue que te revelou, foi o próprio Pai. Não, olha o versículo 70, não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Isso aqui é extraordinário. Pedro acaba de dar uma dessa. Jesus fala, olha, vocês também vão embora. E Pedro fala assim, para onde que a gente vai? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E não só isso, nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. E Jesus fala assim, eu sei, eu escolhi vocês 12, inclusive um de vocês 12 é um diabo. Jesus dá uma fumada neles, ou pelo menos em um deles. Ou será que Jesus está ensinando alguma coisa aqui? Claro que Jesus está ensinando, Ele é o mestre, não esqueça isso. Algum tempo antes, Marcos 1 registra isso. Marcos capítulo 1, versículo 24. Jesus está no mesmo lugar,
na sinagoga de Cafarnaum. E lá nessa mesma, porque aqui Jesus está numa sinagoga. Nesse momento, Jesus na sinagoga de Cafarnaum, lá atrás, tem um homem possesso de um espírito imundo. Jesus o liberta. Mas antes de Jesus o libertar, quando Jesus está naquele lugar, aquele possesso endemoniado, aquela pessoa fica endemoniada, possesso, e o espírito sai correndo e se joga diante de Jesus e fala assim: tu és o Santo de Deus. Fala a mesma coisa que Pedro, no mesmo lugar. Antes o diabo, um demônio, tinha declarado: tu és o Santo de Deus. E aqui o Pedro fala isso: tu és o Santo de Deus. E Jesus fala assim: eu sei que um de vocês é um diabo. O que Jesus está ensinando aqui? Do que Jesus está falando? Olha, Pedro, você sabe isso de verdade. Você entendeu bem quem sou eu. Você tem captado, tem entendido a minha palavra, você tem assimilado bem isso, e por isso você não quer ir embora. Mas um dos que está aqui entendeu a mesma coisa, só que essa mesma compreensão para ele é um problema. Porque o fato de Jesus ser o Santo de Deus, para Pedro é assim: é por isso que eu me jogo aos seus pés. É por isso que quando Pedro estava naquela outra pesca maravilhosa, coisa extraordinária, que Jesus fala: vai lá, lança, e não sei o quê, e depois, no fim da vida de Pedro, a mesma coisa, quando Pedro volta para pescar, depois de Jesus ter morrido, e Jesus se manifesta diante de Pedro, Pedro fala: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Ele sabia quem era o Santo de Deus. Todo judeu estava com a mente bem fixa na questão seguinte: o eu sou é aquele que os serafins da visão de Isaías, quando se colocam diante dele, esse eu sou é aquele que esses serafins se prostram e dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. Então nós sabemos quem é você, e por isso eu me prostro diante de ti. Mas para Judas e para aquele demônio, o fato de Jesus ser quem era outra questão. A mentalidade de quem entendeu Jesus e quem creu em Jesus, quem comeu do pão da vida, quando olha para quem é Jesus, isso é uma maravilha e faz prostrar. Mas a mentalidade demoníaca faz com que o fato de saber quem é o Filho de Deus só consiga pensar uma coisa: ele vai atrapalhar os meus planos. Ele não vai deixar eu fazer o que eu quero fazer. Ele veio aqui para acabar com o que eu estava já em andamento. Eu estava para destruir essa vida, não posso destruir mais. Eu estava fazendo isso, não poderei fazer mais. Irmãos, quando Jesus coloca em xeque todas essas questões aqui, tanto dos discípulos que foram embora, como agora dos discípulos que estão diante dele, ele sabia que existia dois tipos de mentalidade das pessoas que estavam próximas dele. Um tipo de mentalidade é daquelas pessoas fúteis, que tudo o que fazem pensando no que vai terminar no momento de sua morte. Ou seja, querem o pão que é multiplicado, quer ver o milagre, quer ver coisas acontecendo. Então assim, todo mundo aqui, se for fazer uma oração, todo mundo aqui, se eu perguntar assim: o que você quer que eu te faça, vai colocar alguma coisa do tipo: preciso de uma bênção na minha família, preciso que o meu casamento seja transformado, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma provisão financeira. Se alguém aqui, se todos aqui, se eu chegasse e dissesse: você pode vir aqui à frente, faz um pedido, Jesus vai estar aqui na frente agora e ele vai responder o seu pedido. Um ia chegar e ia falar isso: eu preciso de uma restauração no meu casamento, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E tudo tem a ver com a vida comum que a gente vive agora. Essa era a mesma questão que estava no coração de todo aquele povo que foi atrás de Jesus depois de ele ter feito o milagre de multiplicar os pães. Essa era a mentalidade do povo que deixou Jesus quando ele começa a falar quem era ele e para que ele tinha vindo. Existem dois tipos de mentalidade com as pessoas que cercam a Jesus. Uma mentalidade de consumo, de pessoas que olham para Jesus e o veem como aquele que faz milagre, aquele que dá coisas e aquele que faz coisas. E tem aquela outra mentalidade de entender assim: eu estou com ele porque ele é Deus.
Eu estou com Ele porque eu sei quem é Ele. E não interessa o que me acontecerá nessa vida, o que interessa é que eu estarei com Ele, porque a minha qualidade de vida não depende do que eu tenho, depende de quem está comigo. É eu comer deste pão que faz com que minha vida tenha sentido, não é eu ter coisas. Tudo o que estava posto, que todas as pessoas viviam naquele tempo, era o seguinte: as pessoas buscavam a Deus e se relacionaram naquele momento com Jesus, justamente por causa daquilo que Jesus podia dar ou Jesus podia fazer, mas que reflete apenas nessa vida comum. E Jesus está falando assim: eu estou interessado em fazer coisas na sua vida, que são coisas para a eternidade. E eu quero fazer uma pergunta para o coração de cada um de vocês aqui: para que é que você busca a Deus? Se você agora pudesse fazer essa oração, que eu disse, se Jesus chegasse aqui agora e você pudesse fazer essa oração, esse pedido a Jesus, qual seria o seu pedido? Pastor, mas será que Jesus não quer mesmo fazer um milagre na minha família? Me abençoar financeiramente? Não, nada o impede de fazer isso, e eu sei que Ele faz. Mas eu estou dizendo o seguinte: a nossa vida gira em torno disso, e tudo o que fazemos gira em torno disso. Toda a ambição da sua vida e dedicação da sua vida está em correr atrás de um pão que vai um dia perecer. Mas a dedicação da sua vida tinha que ser correr atrás das coisas que são da eternidade, não no que diz respeito a essa vida. Me diz, para que é que você todos os dias luta a sua vida? Para ter dinheiro para comprar pão, sustentar sua família, ter onde morar, ter o que vestir. Não é para isso que você vive sua vida? Não é para isso que você tem todo o seu esforço? Não é para isso que você dedica sua força, sua energia? Você pega os seus filhos, enfia os seus filhos numa escola, fala: você vai estudar. Para quê? Para você ter uma boa profissão. Para quê? Para você ter dinheiro. Para quê? Para você viver bem nesse mundo. Tudo diz respeito ao que vamos viver nesse mundo. Quando Jesus fez aquele milagre da multiplicação dos pães, Ele não estava dizendo: ei, pode vir até mim que eu posso fazer milagre para suprir tudo da vida de vocês. O que Ele está dizendo é: ei, isso que eu dei para vocês, vocês acabaram de comer, mas já acabou. E quem comeu desse pão vai morrer um dia, mas tem um pão que veio do céu, que se você se alimentar dele, é vida para sempre. Tem algo que vem de Deus, e sou eu. E se você me ouvir, e se você crer em mim, qualquer necessidade física sua passa a ser relativizada, porque não tem nada mais importante do que a sua comunhão comigo. E nós, irmãos, somos um bando de gente que vive a vida atrás de pão que perece. Nós somos seduzidos o tempo todo pela tentação que Satanás fez a Jesus. Jesus 40 dias no deserto, jejuando, foi levado pelo Espírito para ser tentado. E lá, a primeira tentação do Satanás foi o quê? Ué, você não é filho de Deus? Então faz com que essas pedras se transformem em pães. Aí o diabo olha para você e fala: você não é filho de Deus? Cadê o teu Jesus que multiplica pães? Mas qual a resposta de Jesus para Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quem é a própria palavra que veio da boca de Deus? É Jesus. João fala isso, primeiro capítulo. Ele é a palavra de Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. O próprio Jesus é a palavra que vem da boca de Deus. É sem Ele que a gente não vive, não é sem coisas. Pastor, mas na prática, como que isso funciona? Porque eu tenho minhas dívidas, eu tenho minhas contas, tenho minha família. Eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que sustentar, tem mesmo que fazer isso, tem que dar uma vida boa para a sua família, tem que fazer o máximo possível para a sua família ter um conforto, vai atrás disso mesmo. Mas não viva a sua vida em função disso. Você percebeu que todos os esforços daquele povo foi só para conseguir coisas que perecem nessa vida? E essa é a sina da maioria das pessoas que estão na igreja. As pessoas vivem sua vida o tempo todo, elas vão na igreja, elas entram na igreja, elas saem da igreja, elas leem a Bíblia, e tudo o que elas fazem diz respeito a: preciso de coisa para viver. O quanto da semana agora, dessa semana que passou, que você fez, que coopera para a eternidade, e não somente para você ter o pão na tua mesa?
O quanto do trabalho que você desempenhou essa semana que passou vai desencadear em coisas na eternidade, e não somente na provisão que você precisa dar para a sua casa. É disso que Jesus está falando. Você precisa de pão, você precisa de roupa, você precisa de uma casa, você precisa de tudo. Mas por que vocês andam ansiosos por essas coisas? Por acaso vocês não sabem que o Pai Celestial de vocês cuida de vocês? A pombinha não tem carteira assinada. Não está preocupado se vai continuar ou acabar a previdência social. Não está desesperada para nada. E Deus todos os dias dá a comidinha dela. Será que você não vale muito mais do que uma pombinha, segundo Jesus? Ó, homem de pequena fé. E o que Jesus ensina ali? Busque em primeiro lugar o quê? Me ajudem? O reino de Deus e sua justiça, porque essas outras coisas são o quê? Acrescentado não é o que você busca, irmãos, eu canso de falar isso. É o garapeiro. Acrescentado é garapeiro. Você vai tomar uma garapa, aí você fala assim: eu quero um copo de garapa com abacaxi. Aí você senta, ele já pega aquela cana, já enfia, ela já vai moer. E você fica olhando só para ver se ele vai enfiar a mão junto. E daqui a pouco sai aquela jarra, e ele te dá um copo, aquele mega copo, coloca gelo naquele copo, e ele vai jogando aquela garapa assim, enche o copo, aí ele fica na sua frente esperando assim, ó. E você com o copinho na mão, aí você dá um gole, toma mais. Aí você dá mais um gole, toma mais. Você dá mais um gole, ele enche o seu copo de novo, fala: nossa, mais isso? Não era só, eu comprei um copo, o senhor me deu mais do que um copo. É um acréscimo, é um chorinho, é o que vos será acrescentado. Você passa a vida toda buscando um chorinho, quando devia buscar só o copo de garapa. Busca o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas são acrescentadas. Você passa a sua vida correndo atrás de pão, você vai atrás dos milagres de Jesus, porque os milagres de Jesus supririam supostamente uma necessidade sua. O milagre de Jesus para você não tem nada a ver com conhecer quem Ele é. Por que esse ano que passou inteirinho, Deus fez um milagre na minha vida? Foi para eu ter coisas? Eu podia ter trabalhando, gente, por favor. Ele quis se mostrar a mim. Lembra que eu falei semana passada? Nas nossas necessidades, Deus revela quem Ele é. Você não tem que passar a sua vida dedicada a conseguir coisas que perecem. Você tem que empenhar a sua vida em fazer coisas que dizem respeito à eternidade. Jesus tem uma vida eterna para nós, e nós estamos desesperados com o que é para agora. Alguém me explica essa estultícia de nossa parte. Sabe como chama essa bobeira? Incredulidade. Incredulidade. Pastor, então quer dizer que eu nem me converti, eu sou um ímpio ainda? Talvez sim, para alguns, mas para outros não. Talvez assim, essa área da vida você precisa aprender a entregar para Deus, precisa aprender a confiar em Deus, e precisa aprender que buscar Deus é mais importante do que buscar qualquer outra coisa. Quanto do seu esforço dessa semana que passou diz respeito à eternidade, e quanto diz respeito ao que você precisa para viver dessa vida até o dia da sua morte. O pão que você comer, por mais que for um milagre de multiplicação, você vai comer, esse pão acaba e você morre. Mas o pão que vem do céu, ele não acaba, e você tem vida eterna. Qual que é a proposta para a gente hoje? Você precisa conhecer um Deus, porque Jesus é Deus. Você precisa conhecer um Deus que em si mesmo é a suficiência para a sua vida. Se você precisa de qualquer coisa que Deus dá, Ele não é suficiente. É assim que funciona. Sabe quando você... Eu sei que não é todo mundo, excluindo Moisés e alguns 3 da igreja. Quando você vai na churrascaria e depois, ou em algum lugar que você vai, que você come, e você fala: nossa, não aguento mais nada. Porque Moisés não faz isso, né? O homem da churrascaria tem que fazer assim, ó.
Não para jamais. Sabe quando você vai na casa da sogra e come e fala, tem uma sobremesinha, você fala, nossa, não consigo nem pensar. Já deu, não vai, não desce mais nada, não vai. Isso chama, estou satisfeito, não dá mais. Se Deus for a tua suficiência, se você ficar satisfeito com Deus, você não vai precisar de mais nada. Se você precisa que Deus te faça alguma coisa, porque você não está satisfeito com Ele. Pastor, mas Deus não vai fazer mais nada? Não, Ele vai, o melhor é que Ele vai. Mas você não precisa depender disso. É por isso que um monte de gente abandona a fé. Porque coisas que ele queria, ele não estava satisfeito com a vida, coisas que essa pessoa queria não foram supridas, aí abandona. Porque já que Deus não me deu, para que eu vou ficar com Deus? É assim, ó, amo demais essa pessoa, amo demais esse filho, amo demais essa esposa, morreu. Abandono a fé. Por quê? Porque algo que eu precisava para mim, para me fazer completo, eu perdi. Deus não me supriu, então para que eu quero Deus? Bem, o que tem que nos suprir não é o que Deus faz por nós, é o próprio Deus. Deus é suficiente para suprir você e transbordar. A gente cantou isso, me enche até transbordar. Você tem que estar tão cheio de Deus, que se Deus não fizer mais nada por você, você vai falar assim, Deus já é o quinhão da minha herança. Não foi o que Deus disse para o seu povo, para alguns seletos do Antigo Testamento? Eu quero dizer isso para você hoje. Deus é o quinhão da sua herança. Se você não tiver mais nada, você já tem Deus, então você tem tudo. Mas é maravilhoso saber que estando com Deus, Deus ainda vem e nos abençoa com outras coisas. Só que essas outras coisas são só outras coisas, irmãos. Jesus vai continuar multiplicando o pão, mas o pão que você tem que comer de verdade é o pão que desce do céu, não o pão do milagre, porque esse acaba. Te pergunto hoje, e se tudo te faltar? E se nada mais restar? Você continua fiel a Deus? E se o que hoje você busca não acontecer? Se a cura que você tem buscado de Deus não vier, você continuar doente? E se seu casamento continuar em crise? E se seu filho não sair da droga? E se nada do que você planejou der certo? Será que você ainda continuaria buscando a Deus? O Estênio Márcios, um poeta extraordinário, ele canta a profecia de Abacuque, e ele fala assim, a figueira não floresce, não há fruto na videira, o produto da oliveira mente, rios, campos não produzem, o curral está vazio, o aprisco está deserto, tudo isso se passando, e o profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Ele fala, eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de Ti, meu Deus. Viver e só de Ti viver. Morrer ansioso por Te ver. É minha oração. É assim que eu queria ser. Mas e se fosse comigo? Para que mesmo que eu vivo? Onde está a minha alegria? E se a dor for minha sina, será que eu ainda faço rima? Canto alegre a melodia? E se eu perdesse tudo, será que contudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de Ti, meu Deus. Viver e só de Ti viver. Morrer ansioso por Te ver. É minha oração, é assim que eu queria ser. Será que nós poderíamos recitar uma poesia dessa com verdade, porque o Senhor é tudo o que nós precisamos? Será que Jesus, sendo o pão que vem do céu, sacia de fato a fome da nossa existência? Ou será que nós ainda precisamos de qualquer coisa? Que Deus nos livre da idiotice de achar que qualquer coisa do mundo pode suprir a necessidade da alma que nós temos, que só pode ser suprida em Deus. Que Deus nos dê a graça de nos satisfazermos no Seu Filho Jesus Cristo, e viver para Ele, e viver por Ele. Que Deus nos abençoe com esse pão que veio do céu. Talvez algum de vocês aqui fala, puxa, eu não sabia disso de Jesus. Então esse pão do céu veio para você também. Como que eu faço? É só você crer nele.
Olha que coisa maravilhosa. Quanto que eu pago? Vinde, comei e bebei. Mas é de graça. Compre sem dinheiro. Como que compra sem dinheiro? Eu vim comprar 10 pãezinhos. Quanto custa? R$10. Beleza, eu não tenho dinheiro. Tó. Mas tem preço. Alguém passou aqui antes e pagou. Disse que você viria. Pode pegar e levar porque está pago. Foi o que o Senhor fez. Ele pagou. Se você quer desse pão, você pode só olhar para Jesus e falar: Senhor, eu quero. Eu quero dessa vida que o Senhor dá. Meu Deus, eu quero do teu Filho Jesus em minha vida, ao ponto de eu ser transformado, e tudo que há em mim não mais ser como era. Eu não quero mais ser como aqueles que se saciavam só com o pão que é multiplicado no milagre, ou com o pão que brota ao amanhecer do dia. Eu quero ser daqueles que entendem que não há outro lugar para onde podíamos ir, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Amém. Amém? É isso que eu tinha para falar a vocês. Vamos fazer uma oração? Se você quiser ficar de pé, você pode ficar. Esse Stênio Marcius é bom, hein? Se vocês talvez não gostem, a Aline não gosta porque ele é muito melancólico. Ele é muito melancólico, mas é bonito demais, né? Nossa, é uma poesia atrás da outra. Se você gosta de poesia, escreve o nome desse camarada e procura ele na internet. Roberto Diamanso. Roberto Diamanso, ele é um missionário, mas ele é um poeta. Jesus de Nazaré, é um profeta, poeta, é uma coisa extraordinária. Vale muito a pena ouvi-lo, lê-lo, ele é muito bom. Vamos orar. Nosso Deus, nós estamos diante do Senhor e o que é que nós vamos falar agora diante de Ti? Nós estamos como Pedro diante do Senhor, e ainda que muitos o abandonem, ou muitos queiram um outro Jesus, só o Jesus do milagre, só o Jesus que supre necessidades imediatas, que cura, que multiplica pães e tudo isso, que não entendem que essas coisas não são fim em si mesmas, são sinais de quem é o teu Filho Jesus. Deus bendito, eu sei que muitas pessoas estão assim, mas aqui nesse lugar agora, olha quanta gente que de fato quer desse pão, olha quanta gente que de fato quer viver uma vida diferente, não uma vida pequena, apequenado pelos contingentes, ou pelas contingências dessa vida efêmera, passageira. Nos abençoa com a sobriedade da eternidade, que entendamos que tudo está para muito mais do que aqui e agora. Paulo bem disse que se nós esperarmos apenas para essa vida, nós somos os mais infelizes, os medíocres. Mas nós não esperamos só para aqui, nós sabemos que tem muito mais para além daqui. Existe a vida eterna, que não começará apenas quando fecharmos os olhos, mas já começou, nós já vivemos essa vida eterna. Então por que as coisas que são temporais nos assolam e nos preocupam tanto? Ensina-nos a descansar em Ti, Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias até que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos, Senhor, a estar diante do Senhor, compreendendo o Teu cuidado de todos os dias, que essas coisas que nos prendem, nos limitam, nos sejam tiradas, que as nossas ambições sejam celestiais, que os nossos desejos sejam esses, como foram do Teu Filho Jesus. O tempo todo, tudo que Ele falava, tudo que Ele fazia, era porque Ele o via fazendo, o ouvia falando, Ele estava obedecendo o que o Senhor estava dizendo, e nós queremos viver de igual forma, queremos agir, falar, amar, abrir os braços, abraçar, queremos fazer tudo a partir do Senhor, como Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos uma vida para além, não a existência com pão que perece, mas vida eterna com o pão que vem do céu. Dá-nos desta vida para que experimentemos uma transformação plena, não apenas uma mudança de hábitos para um fim de semana, mas um recondicionamento na própria vida,
para que quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a Tua glória, Deus. Para que o nosso deitar, o nosso levantar, para que quando sairmos para o nosso trabalho, quando chegarmos na escola, quando pensarmos no curso que vamos fazer, quando pensar nas coisas que vamos empreender, quando pensarmos no que vamos comprar, adquirir, tudo isso promova a glória para o Teu nome, quando nos relacionarmos, quando falarmos, quando agirmos, quando pensarmos, tudo esteja envolvido, Senhor, porque na verdade não precisamos de mais nada, estamos ou devíamos estar satisfeitos com este pão. Quem dele come, não tem mais fome, e ainda que morra, viverá. Oh, que coisa maravilhosa! A morte pode tolir apenas o que diz respeito a essa vida temporal, mas a morte não pode destruir o que é eterno, e a vida que nos deste é vida eterna. Então nem a morte poderá nos parar, nada pode, nada, nós continuaremos, porque estamos em Ti e Tu em nós. Dá essa graça a cada um dos meus irmãos, e que vivamos assim para a Tua glória, em nome de Jesus, amém.